dar início ao nosso culto, fazendo a leitura da Palavra de Deus, no Salmo 145, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Não é uma obrigação. Salmo 145, 1 a 10, diz o seguinte: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, os teus fiéis te bendigam. Amados, o salmista nos convida a render graças ao Senhor, né? Que todos os fiéis bendigam ao nome do Senhor. Então vamos aceitar essa sugestão do salmista e vamos adorar o nosso Deus nessa manhã, celebrar a sua presença entre nós, porque é um grande privilégio que nós temos nessa manhã de estar aqui com a presença do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele está entre nós, então não vamos deixar passar esse domingo sem presenciar, né, sem desfrutar a presença do Senhor. Eu convido você a orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te louvamos, te adoramos, na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos gratos pela tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo mais uma vez se manifeste entre nós, que o Senhor possa nos visitar e possa, Senhor Deus, nos trazer a porção da tua palavra também necessária para as nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.
que Ele tem dado a você no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem guardado os teus filhos, aqueles que esperam em Ti nesses dias tão difíceis. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos contar com a Tua proteção, o Teu cuidado e o Teu carinho. O Senhor nunca nos abandona. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Esse momento é o momento dos dízimos e das ofertas. Se você trouxe, nós convidamos você a depositar no gasofilácio a oferta ao Senhor como um momento de louvor e gratidão também a esse Deus. Eu passo a palavra para o nosso ministro de louvor, o nosso irmão Marcelo. Bom dia, queridos. Vamos entregar ao Senhor não somente os dízimos e ofertas, mas o nosso coração. Como diz a letra desse livro. Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rebate, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Dá-nos nosso coração, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Canto esta canção, entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, no nome da louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregue o seu coração. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Já bem, o amor do Senhor não falha. É por isso que estamos aqui todos juntos. É por isso que nós acreditamos que o melhor de Deus ainda está por vir. Então eu gostaria que você se levantasse, cantasse conosco
aqueles que puderem nos acompanhar com palmas, porque o amor do Senhor não falha. versículo 9 ao 15. Zacarias 6, versículo 9 ao 15, diz o seguinte:
E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e Em, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Vamos orar nesse momento. Pai amado, nós contamos com a ação do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, aplicando essas verdades à nossa vida e aos nossos corações. Nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender a Sua mensagem nesses dias que estão tão difíceis. Pai amado, nós precisamos de Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O profeta Zacarias, ele é um profeta pós-exílico, né? Só para a gente situar a nossa pregação, como os irmãos têm acompanhado, a gente tem falado muito sobre isso nos últimos tempos, porque nós estamos pregando, né, em cima dos escritos proféticos. Então nós temos três períodos muito distintos aqui, quando nós falamos sobre os profetas. Nós temos o período pré-exílico, aquele que antecedeu o exílio, e aí vários e vários profetas profetizaram ali. Nós temos o período exílico, que era o momento em que profetizaram o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, e nós temos o período pós-exílico, onde profetizaram os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Só lembrando, né, o povo de Israel, ele foi levado para o cativeiro, ficou lá durante 70 anos, e no final dos 70 anos, o Império Babilônico ele foi invadido pelo Império Medo-Persa, e aí o rei Ciro, que era o imperador, né, desse povo, ele soltou um decreto que autorizava o povo de Judá a retornar para Jerusalém, para primeiro construir o templo do Senhor e depois reconstruir os muros e a nação como um todo. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles pregaram exatamente nesse período da reconstrução do templo do Senhor. O profeta Malaquias, ele veio um pouquinho depois, naquele momento onde Zorobabel, que foi a pessoa empossada por Ciro, né, era um descendente de Davi, ele foi empossado por Ciro, ele não era um rei, ele era um governador, ele voltou para governar a cidade de Jerusalém, e ele teve ali como apoiador, como alguém responsável pela espiritualidade, alguém que reconstruiria não exatamente o templo, mas a religião, né, dos judeus. Ele tinha ali como seu auxiliar o sacerdote Josué. Então haviam duas pessoas que eram importantes nesse momento, e toda essa história está se passando no momento em que o povo de Israel começava a se preparar, na verdade já havia começado a preparar ou a reconstruir o templo do Senhor. Então Ageu e Zacarias estavam exatamente nesse momento da reconstrução do templo. Eles foram responsáveis por animar o povo quando eles pararam naquele momento da reconstrução. O Senhor usou esses dois profetas para que eles retornassem à construção do templo do Senhor, porque era fundamental. Nós precisamos nos lembrar que naquela cidade
nasceria o Salvador da humanidade e fazia parte dos planos de Deus que a cidade fosse reconstruída. Ageu e Zacarias foram movidos por Deus para que pudessem trazer uma mensagem de consolo, conforto e ajuda para aquele povo que precisava de muita força para reconstruir o templo. Essa era uma grande tarefa para aquela nação. E a gente, irmãos, olhando especificamente para essa profecia que nós vemos, eu confesso aos irmãos que quando eu fiz a leitura dessa profecia nessa semana, diferente de outras profecias que me parecem mais claras, né? Conforme a gente vai estudando, muitas vezes você pega uma profecia do profeta Ezequiel, que às vezes é um tanto complexa, mas a gente tanto estudar e conhecer a história da nação, a história do povo, né? As coisas que aconteceram, fica bem mais fácil da gente interpretar. Mas eu tive uma dificuldade quando eu bati os olhos aqui nessa profecia, porque essa profecia não parecia estar falando de algo referente a uma história que havia se cumprido ali em Israel. A gente olha para essa profecia e a gente vê que o Senhor havia ordenado que eles pegassem ali um tesouro, ouro e prata, que havia sido trazido da Babilônia, para que eles fizessem uma coroa e coroassem Josué, que ele não era responsável pelo cuidado, pelo governo civil daquele povo que voltou da Babilônia, dos judeus que voltaram da Babilônia. Esse era Zorobabel era esse responsável, e a gente via que a profecia mandava fazer uma coroa, algo típico de um rei, e essa coroa era para ser colocada em Josué. E o texto fala também que Josué, ele seria o responsável pela reconstrução do templo, e depois ele harmonizaria as duas funções, tanto o ofício do rei quanto o ofício do sacerdote. E depois ele teria a ajuda de muitas pessoas para que o templo fosse reconstruído, pessoas que não eram do povo de Israel. E eu vejo cada um desses detalhes como, por exemplo, na verdade não houve pessoas de fora reconstruindo o templo do Senhor, e aí eu achei isso um tanto quanto estranho. Também não há na história qualquer registro que Josué tenha governado o povo naquele período. Pelo contrário, o governador era Zorobabel. Depois esse governo foi exercido por Neemias, mas Josué não foi responsável por isso. E além disso, ainda havia uma outra questão importante no texto, que era um tanto quanto estranha, porque o templo não foi construído por Josué. Sim, ele participou daquele momento, mas na verdade o grande responsável pela reconstrução do templo foi Zorobabel. Tanto é que anos depois esse templo, toda vez que a gente se refere a esse templo, a gente chama de Templo de Zorobabel. O primeiro templo foi chamado Templo de Salomão, né, que foi destruído na invasão babilônica. Depois foi a segunda etapa, né, foi o templo de Zorobabel. Desse templo também foi destruído mais tarde. E lá na frente, na verdade ele não chegou a ser completamente destruído, mas não vamos entrar em detalhes. Lá na frente, esse templo foi reformado por Herodes e foi chamado Templo de Herodes. Não houve em qualquer momento qualquer templo chamado Templo de Josué. E eu olhando isso aqui, eu achei um tanto quanto estranho. Mas aí eu me dei conta que isso na verdade não falava de Josué, mas falava de Josué, de uma pessoa no qual Josué nesse momento estava representando, que era nada mais, nada menos do que alguém muito especial para a história de Israel. Se nós formos olhar, há umas dicas importantes, como por exemplo no versículo 12, quando diz: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Renovo, na verdade, se a gente olhar em Isaías capítulo 4,
versículo 2 e Isaías capítulo 11, 1, esse nome renovo, ele é dado ao Messias, né? Nas profecias messiânicas que apontavam a vinda do Messias, no livro de Isaías, esse nome é dado ao Messias. E, na verdade, a gente vê um outro detalhe, que Josué é o mesmo nome do grego de Jesus, eles têm a mesma tradução, significa o Senhor é a salvação. E aí a gente olha alguns detalhes, como por exemplo, que ele construiria um templo, e nós nos lembramos que Jesus disse que destruiria o templo e construiria o templo em 3 dias, né? E mais à frente, a gente percebe como, por exemplo, no versículo 15, que gente de longe virá ajudar a construir o templo, que Jesus foi aquele que atraiu para si todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, né? É o que Apocalipse 7, 9 nos fala. Então, na verdade, o que esse texto, para onde esse texto está apontando, não é para Josué, mas era exatamente aquele que uniria em si os 2 ofícios, né? Tanto o ofício de rei, quanto o ofício de sacerdote, que foi Jesus Cristo. Esse texto é um texto messiânico. E logo abaixo, no versículo 15, ele diz: isto só acontecerá, ou seja, essa pessoa que reunirá esses 2 ofícios em Israel, isso só acontecerá, ou seja, o Messias de fato só virá, só fará sentido se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus. Havia um fator condicionante. E quando, irmãos, eu olhei do capítulo 1 ao capítulo 6, eu entendi algo muito importante que estava acontecendo na história de Israel, uma mensagem que estava ali em cada um dos capítulos. É como se o capítulo 6 fosse o ápice de toda a sua mensagem do capítulo 1 ao capítulo 6. Eu sei que muitos irmãos leram esses capítulos durante essa semana. Isso aqui não é um estudo, isso aqui é apenas uma mensagem, uma breve mensagem, então eu não posso me ater sobre cada um dos capítulos, mas eu queria voltar aqui nos primeiros capítulos e pontuar algumas coisas importantes que nós vemos. Os 2 primeiros capítulos, as 2 primeiras profecias, estão relacionadas ao período do pré-cativeiro. Toda aquela situação, aqueles conflitos que Israel estavam vivendo, que nós vimos, tanto a questão da Síria, quanto aquela confusão toda com o Egito, com a Babilônia, com tudo aquele medo que Israel e as nações circunvizinhas viviam por conta da instabilidade política que eles estavam vivendo. E aqui o profeta tem 2 visões que se complementam. Eu queria falar sobre isso rapidamente. A primeira são de cavalos que são enviados para rondar a terra, e quando eles voltam, eles encontram paz e tranquilidade na terra. A segunda visão que ele tem no capítulo 1 são de 4 chifres, uma coisa um tanto quanto estranha, mas importante aqui nessa mensagem. E juntando as 2 profecias, a gente tem a seguinte interpretação: aquele que vai, né, e vê paz e tranquilidade na terra, estava falando exatamente que aqueles conflitos que Israel viveu no passado já não existiam mais. Isso porque os 4 chifres significavam 4 grandes nações do passado, que eram Egito, a Síria, Babilônia e a Pérsia. Esses países que tanto infligiram medo em Judá, ou na nação de Israel, eles já não existiam mais. Então havia paz e tranquilidade. O capítulo 2 complementa essa visão, quando ele tem a visão de um homem com uma corda de medir, e isso é mais ou menos como se fosse, né, uma pessoa fazendo uma obra. Eu estou fazendo uma obra de reforma na minha casa, ele quebrou a janela para centralizar, botar uma outra janela, aí ele mediu, né, para ficar certinho. É mais ou menos isso que esse homem estava fazendo. Ou seja, Deus estava medindo Jerusalém para fazer uma reforma. Eles iriam voltar e Deus estava promovendo essa
reforma em Israel, o que estava acontecendo não era fruto do acaso, mas o Senhor estava trazendo de volta a nação para fazer essa reforma. E aí a gente vê que o foco deixa de ser as grandes nações, no capítulo 1 e 2, e passa a ser Israel. A profecia, ela continua. E aí a gente vê nessa profecia do capítulo 3 que o sacerdote Josué, Deus dá uma ordem para que ele troque as roupas impuras por roupas puras, por roupas limpas, roupas nobres. O que essa visão significa? Se nós lembrarmos, um dos grandes pecados de Israel no passado foi a culpa dos sacerdotes, que eram responsáveis por ensinar o povo de Deus, por fazer com que o povo de Deus prestasse culto ao Senhor, né, naquele sistema de mediação que eles faziam, mas eles se corromperam com o passar do tempo, várias e várias vezes. Nós lemos aqui, eu preguei sobre isso várias e várias vezes, e eles estavam culpados diante de Deus. Não havia como Israel ir em direção ao Messias, aguardar o Messias, se esse problema não fosse resolvido definitivamente em Israel. O que o Senhor estava fazendo era purificar o sacerdócio naquele momento da história, quando o Senhor preparava a reforma em Jerusalém. No capítulo 4, a gente vê uma visão de um candelabro e de duas oliveiras. O candelabro, ele significa a presença do Senhor. As velas acesas no santuário, esse candelabro ficava... o candelabro é um porta-velas, né? Tem que falar isso porque eu sou muito distraído. Às vezes, candelabro, eu nunca conheço muito bem esses utensílios da casa, o nome, né? Mas o candelabro era um utensílio utilizado no templo do Senhor, e ele era colocado lá dentro do templo, e as velas iluminavam, e aquela luz significava a presença do Senhor, né? E do lado desse candelabro, duas oliveiras, né? Vocês se lembram que o profeta Ezequiel, certa vez profetizando sobre a presença de Deus no templo, ele falou que a presença do Senhor se afastou do templo? Na época de Moisés, no tabernáculo, a presença de Deus, a fumaça tomou o tabernáculo, significava que Deus estava entre a nação. Na época de Salomão, o Senhor tomou o templo na inauguração do templo, significando que Deus estava entre a nação. Mas na época de Ezequiel, por conta dos pecados, o Senhor saiu do templo. Isso significava que o Senhor estava de volta novamente, e as duas oliveiras eram exatamente Josué e Zorobabel, que significava que era o ícone, né, do governo civil, e o outro que era o ícone do governo espiritual de Israel. Essas três coisas voltavam a se harmonizar em Israel. Aquilo que havia acontecido no passado, aquela confusão, quando o Senhor não estava mais presente entre eles, estava mudando. O Messias viria, mas ele não poderia vir de qualquer forma. Israel não podia estar de qualquer maneira, mas algo precisava ser consertado, e o Senhor estava consertando isso através dessa visão. A próxima visão é a visão do pergaminho que voava, e isso significava que o retorno à centralidade da lei em Israel. O que nós vimos na história do povo de Deus é que eles se voltaram, eles não queriam ouvir a voz do Senhor, e quando a visão, o profeta tem a visão do pergaminho que lançava maldições sobre aqueles que cometiam graves pecados. Essa é mais ou menos a visão, rapidamente falando. Isso significa que a lei do Senhor estava voltando à centralidade de Israel. O Senhor estava curando também a nação nesse importante quesito. Também no capítulo 5 tem a visão de uma mulher que não vou entrar em detalhes, mas essa mulher, ela representava os pecados de Israel. Ela foi colocada numa vasilha e levada para longe. Os pecados do povo de Israel estavam sendo levados para longe. Veja o quanto de coisa estava acontecendo depois do cativeiro. O profeta Ezequiel havia falado que o Senhor trocaria o coração de pedra da nação por um coração de carne, e é exatamente isso que o profeta
Zacarias, nesse momento, está profetizando. O Senhor está fazendo uma mudança significativa na história de Israel. Amados, olhando para isso, nós vemos a grande bênção que foi o momento de provação, a terrível dor que eles sentiram por estarem sendo levados para o cativeiro. O Senhor, na verdade, foi bondoso com a nação quando permitiu que eles passassem por aquela grande provação, porque aquela grande provação, conforme nós vemos aqui, interpretamos as profecias de Zacarias, foi a cura que essa nação precisava para a sua doença grave, que eram os pecados que eles cometiam diante de Deus. Queridos, eu queria fazer algumas aplicações importantes, nos lembrando que tudo isso era porque o Messias viria, e eles não poderiam vir em Israel se eles continuassem da maneira como eles viveram no passado. Eu queria fazer um paralelo com as nossas vidas, falando que muitas vezes nós passamos por tribulações, lutas e provações. Mas eu queria levantar, irmãos, um aspecto diferente sobre isso, porque muitas vezes nós temos uma ideia que o Senhor está nos dando uma provação, o Senhor está fazendo com que a gente passe uma determinada coisa, e às vezes a gente fica confuso com isso, como se Deus fosse alguém meio raivoso, alguém que cruza os braços, meio, tem uma palavra aí que o pessoal fala mimimi, usamos direto aí, a gente faz alguma coisa, então o Senhor cruza os braços e fala, então também você vai passar por isso e vai passar por aquilo na sua vida. Amados, a gente precisa parar de olhar Deus como se fosse alguém que fizesse esse tipo de coisa. Na verdade, não é exatamente assim que as coisas funcionam, porque se nós formos olhar, amados, para a nossa vida, nós vamos ver que a nossa vida, ela já é uma grande provação. Muitas vezes nós temos uma ideia de que as coisas, elas acontecem na nossa vida e elas são pontuais, mas na verdade não é isso. Desde o momento em que o ser humano deixou o Éden, deixou a presença de Deus, ele passa por provações, ele passa por lutas, ele passa por dificuldade, porque o único lugar seguro é na presença de Deus. A partir do momento que o homem se afasta de Deus, ele não quer saber de Deus, e ele vem viver aqui nessa terra distante dele, nós a todo instante estamos passando por todo tipo de luta e dificuldade. Então, irmãos, não é que a nossa vida seja um mar de rosas e de repente Deus faz com que as coisas fiquem ruins. Na verdade, as coisas são sempre ruins. E quando a gente olha para a situação, por exemplo, que a gente tem vivido nesse tempo, amados, isso é o resultado da escolha do homem pela ausência de Deus, um homem que não quer Deus, e nós chegamos simplesmente a esse resultado, como nós temos vivido nos últimos tempos. Essa é uma grande verdade, não dá para a gente fugir disso. Há sempre no ser humano uma preocupação pelo dia de amanhã, porque nós nunca saberemos se amanhã nós vamos estar bem ou não. Muitas vezes nós nos esquecemos de pensar sobre isso, nós olhamos, por exemplo, para o futuro e nós fingimos que não há um relógio regressivo, um cronômetro regressivo contando os nossos dias aqui na Terra são sempre contados, e isso deveria nos fazer refletir sobre a brevidade da vida. Por exemplo, muitas vezes nós somos tomados de surpresa por coisas que acontecem com pessoas amadas, pessoas perto de nós, ou até mesmo conosco, com relação à nossa saúde, com relação às dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, mas isso não deveria nos pegar de surpresa, porque esse é o caminho da vida. A vida, ele se encaminha para isso. Por isso que Jesus Cristo veio para transformar essa realidade. A promessa, a esperança que nós temos é que Ele fará nova todas as coisas, toda tristeza, toda dificuldade, o luto que nós sentimos quando uma pessoa amada parte, tudo isso um dia irá cessar. Por isso, irmãos, o que nós vivemos aqui na Terra é sempre uma grande tribulação, é sempre uma dificuldade, é sempre algo que precisa nos lembrar que a nossa vida é finita. Por isso, amados, o fato de nós vivermos aqui
olharmos para a finitude da vida, isso precisa nos conduzir a uma vida de santidade com Deus. Isso precisa fazer com que nós mudemos o nosso coração, a nossa maneira de ser no nosso dia a dia, porque simplesmente entendemos que a vida não é para sempre. Essa vida aqui na terra, ela tem um determinado limite, e isso precisa ser como um cativeiro para o povo de Israel. Aquilo lhe trouxe profunda tristeza, porque eles tinham a bênção de Deus e se afastaram de Deus. Nós tínhamos também a bênção de Deus, andávamos com Deus, e hoje estamos nessa situação tão complicada e tão difícil, e isso precisa nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Há uma promessa para cada um de nós, e essa promessa é o Messias. Essa promessa é Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário, ressuscita, e a partir do momento da nossa conversão, nós somos chamados para viver com Ele. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, e nós somos chamados para viver com Ele. Amado, e é aqui que essas profecias são importantes para nós. Nós não vamos chegar até Deus do jeito que nós somos. Nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser transformados. E quando, por exemplo, nós vemos essa questão, essa profecia das vestes limpas dos sacerdotes, isso tem um significado profundo e importante para nós. A Bíblia nos fala em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. É necessário, irmãos, que um processo de santidade aconteça dentro de mim, para que eu possa estar com Deus. Essa é a grande verdade. Na nossa conversão, nós somos justificados, isso é o que a palavra de Deus nos fala, mas há no nosso dia a dia uma necessidade de nos aperfeiçoarmos. Então, a partir do momento da nossa conversão, a nossa roupa é trocada, as nossas vestes são trocadas. Nós que vestíamos roupas imundas, passamos a vestir roupas limpas, e esse é um processo que acontece na nossa justificação. Não adianta, as pessoas aí falam que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um só, e tantas outras, tantos chavões que são repetidos. Amados, Jesus é o único caminho que leva a Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no momento onde o Evangelho tem sido banalizado. Muitas pessoas têm dito que não é isso, que nós somos radicais, que nós somos isso ou nós somos aquilo, mas na verdade nós precisamos estar firmados nessa grande realidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Isso nós precisamos nos perguntar: de fato, eu tive uma experiência de conversão, ou eu só tenho frequentado a igreja porque os irmãos são bacanas, porque eles cantam hinos, músicas bonitas, porque é muito legal a gente ali no final do culto, aquele bate-papo e aquela coisa toda. Não é a religiosidade que vai nos salvar, mas é a verdadeira conversão que vai fazer com que nós sejamos aceitos por Deus. Nós precisamos trocar as nossas roupas sujas por roupas limpas que o Senhor nos oferece. A segunda coisa importante que eu vejo nesse tempo, nessa profecia, é o pergaminho, né, que voava. Eu falei sobre a lei, né, o retorno à centralidade da lei. Outra coisa importante, amados, que precisa acontecer conosco nesse processo que estamos aqui na terra, enquanto nós estamos nessa vida atribulada em direção ao Messias, em direção a Jesus Cristo. A Bíblia precisa ser a nossa referência. Nós precisamos retornar à centralidade das Escrituras. Amados, eu tenho ficado tão preocupado com os caminhos do Evangelho. A gente tem ouvido tantas coisas, tantas filosofias, tantas doutrinas de tantas religiões, e parece que há uma mistura muito grande. E a minha grande preocupação é que os reformadores, eles lutaram para colocar a Bíblia na mão de cada irmão, mas a Bíblia hoje, que não é apenas no papel, mas nos nossos celulares, né? A gente tem Bíblia nas nuvens, é só entrar lá no computador, escrever bíblia.com, sei lá, qualquer coisa. Você vai encontrar ali várias e várias versões, coisa que no passado era difícil. E quanto mais oportunidade de leitura da Bíblia nós temos, menos as pessoas têm lido a palavra de Deus. E
A importância da palavra de Deus não é porque há um misticismo nessa palavra. Eu não acredito, não há qualquer base teológica para a gente achar que esse livro aqui é um livro místico, amados. Não é isso. Não é o fato de você colocar o livro aberto na sua casa, no Salmo 91, que esse livro, que esse salmo aberto vai te abençoar, que o diabo não vai entrar, que você vai ser abençoado. O Salmo 91 precisa estar dentro de você, precisa estar no seu coração, assim como todas as demais passagens das Escrituras. E que tristeza, irmãos, é saber que os cristãos não têm lido a palavra e cada vez mais as pessoas estão se acostumando com a maneira como o mundo tem vivido as coisas. Elas não passam a filosofia desse mundo pelo filtro da palavra de Deus e vão aceitando, vão se acomodando, e daqui a pouco as minhas palavras, o meu modo de ver, daqui a pouco eu me acostumo e acho tudo normal, começo a achar que o pecado é normal, que isso aqui é um exagero, não precisa ser assim, porque nós deixamos de ter a Bíblia como algo central. Amados, se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos errar o caminho até Jesus Cristo. Essa é a grande verdade, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, foi revelada por Deus para nós, para que nós encontrássemos o caminho da salvação. E se nós não temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, nós vamos nos perder nessa jornada. Nós vamos começar a achar que, conforme diz o ditado, focinho de porco é tomada, né? Nós vamos errar o caminho, nós vamos errar o alvo, nós vamos nos perder, porque isso aqui não é palavra dos homens, amados. Filosofias, religiões que falam aí de coisas que não foram reveladas por Deus, e nós cremos que o que a Bíblia tem de especial é que o Senhor revelou aos homens a sua palavra. Aqui não tem todas as respostas sobre todos os mistérios do mundo. A Bíblia não é uma reflexão científica sobre a origem da humanidade, ela não tem nada a ver com isso. A Bíblia é o caminho da salvação para os homens, tão somente isso, irmãos. Então muitas pessoas às vezes querem confundir a Bíblia com escritos científicos, querem comparar com isso ou com aquilo, querem passar por processos da crítica literária para querer refutar a revelação divina, mas nada disso tem qualquer valor nas Escrituras, porque o valor das Escrituras para nós é a nossa salvação. A Bíblia, ela se torna a palavra de Deus quando o Senhor começa a falar conosco, porque isso aqui é tão somente papel, amados, mas a mensagem revelada, isso sim é a palavra de Deus, que toca o meu coração quando eu vou até o Senhor buscando que Ele fale a mim, que Ele fale ao meu coração. Amados, eu tenho várias experiências de transformação durante muitos e muitos anos. Eu fui professor de escola bíblica dominical e eu escolhi dar aula de introdução bíblica e panorama bíblico, e eu me lembro de várias e várias madrugadas eu estudando e o Senhor me visitando por causa da mensagem que estava ali. Eu sempre falei isso, eu sou mais abençoado do que qualquer aluno meu já foi. Muitas vezes alunos falavam, ou pessoas falam que foram abençoadas pelo sermão, mas ninguém é mais abençoado do que eu, porque eu olho isso aqui e eu vejo isso aqui tem a ver comigo, o Espírito Santo, mesmo eu naquele momento preparando uma mensagem, tendo um compromisso diante da igreja, diante dos alunos, o Espírito Santo falando ao meu coração, transformando a minha vida, amados. E eu vejo que é importante demais para mim, para a minha vida, continuar crendo na palavra de Deus. Amados, nós temos nos preocupado em pregar a palavra, em explicar a palavra no WhatsApp, a gente tem a nossa leitura bíblica devocional tão importante. Isso tudo eu faço com amor e dedicação. Os meus filhos sabem, eu acordo cedo, de madrugada, para preparar cada capítulo. Todos os capítulos da Bíblia estão sendo comentados por mim. Nós estamos juntos nessa leitura. A Jossana sabe da minha dedicação aqui também, quando eu preparo as leituras devocionais.
Mas tem uma coisa, isso eu faço por vocês, mas tem uma coisa que eu não posso fazer por ninguém, que você pegue a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Isso eu não posso fazer. E se você não fizer isso, você deixará de receber as bênçãos do Senhor que tem aqui para nós, e você pode muitas vezes tomar caminhos que não eram necessários. Eu não estou falando que você pode perder a salvação, mas eu posso dizer que você pode errar o caminho. E se a Bíblia não é uma referência para você, ela precisa começar a ser referência hoje, porque ela é que nos coloca no caminho em direção a Jesus Cristo, no caminho em direção ao Messias. E por último, irmãos, essa visão também da mulher dentro de um cesto, levando os pecados de Israel para distante. Os nossos pecados, eles precisam sair das nossas vidas. O apóstolo Paulo fala no Romanos 7 sobre o conflito que existe, dentro dele, o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria praticar, ele praticava. Quando nós nos convertemos, nós não nos transformamos anjos. Eu falei, nossa veste é trocada, na nossa conversão, roupa suja, que a gente passa a vestir roupas limpas. Mas apesar disso, a nossa carne, ela ainda tem as mesmas tendências aos mesmos pecados. O que muda na nossa conversão não é que eu me torno um anjo, e aí eu não gosto mais disso, não faço mais aquilo, não tenho mais tendência. Não é isso. O que muda na nossa conversão é que de uma hora para outra, queridos, os meus valores são transformados. Aquilo que eu não amava, que eu não queria saber, eu não queria saber de Deus, de Jesus Cristo, da salvação, não queria nada daquilo. Eu passo a querer aquilo, eu passo a amar aquilo. E o pecado, eu vivia para o pecado, eu deixo de amar o pecado, mas eu continuo tendo as mesmas inclinações que eu tinha anteriormente. E aí a gente precisa crucificar, porque a gente olha o verdadeiro cristão quando ele comete pecado, porque ele não é um santarrão, ele não é um hipócrita, ele não é um fariseu, ele continua tendo as mesmas dificuldades, e quando ele passa por aquela experiência, ele comete um pecado diante de Deus. Aquele que conhece a conversão, ele se entristece. Ele tem a percepção de que o Espírito Santo fala ao coração dele. E ainda que ele não consiga, naquele momento, se libertar de um pecado ou outro, ele ora, ele clama a Deus, assim como Davi orava: torna-me a dar a alegria da sua salvação. Amados, isso precisa acontecer conosco também, porque se nós cultivamos o nosso pecado, significa que pode haver algo na nossa conversão, na nossa eleição. Eu já vi, amados, pessoas usando até mesmo a doutrina da eleição para justificar determinados pecados, o que é um grande absurdo, mas pessoas dizendo: eu sou salvo mesmo, então eu posso fazer isso, aquilo, porque eu vou ser salvo. Amado, isso não pertence a nós, a nossa eleição pertence ao Senhor. O meu papel, dia após dia, é como diz o apóstolo Paulo, é operar a nossa salvação. Eu preciso operar a minha salvação em santificação todos os dias. Se eu não me importo com isso, há algo estranho, esquisito nessa minha conversão. Queridos, eu queria deixar essa mensagem. Nós estamos indo em direção a Jesus Cristo. Essa vida é uma grande luta, é uma grande tribulação. Se você não tem passado nada nesse momento, glorifique a Deus. Mas eu queria te dar uma má notícia: em algum momento você vai enfrentar uma dificuldade, você vai enfrentar o luto, você vai enfrentar a tristeza, algo vai acontecer ou na sua casa, ou na sua família, porque a vida é assim. Em algum lugar nós vamos encontrar uma tribulação, mas que isso, irmãos, seja para que o Senhor faça todo o processo de cura do pecado, cura das mazelas que nós guardamos, dos problemas que nós vamos conduzindo, e muitas vezes nós não queremos a transformação ou a cura, mas o Senhor é bondoso, Ele é amável, e Ele está conosco nas tribulações e dificuldades, e Ele faz com que o nosso coração seja transformado, para que estejamos limpos diante do Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus, assim disse o autor do Provérbios. É assim que a gente precisa buscar, sabendo que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a andar em santidade todos os dias. Não faça isso pela sua própria força, conforme diz o texto, nem por força, nem por violência. Deixe que o Espírito Santo
cure você, deixe que Ele transforme o seu coração, a sua vida, mas busque essa perfeição em Jesus Cristo. O Senhor não espera de você a perfeição, mas o Senhor espera de você a sinceridade no relacionamento com Ele. Que a sua vida, que a minha vida seja assim, que nós possamos agradar o nosso Deus no nosso proceder enquanto nós estivermos aqui, até que Ele venha, no nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver em santidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar a Tua palavra como um alvo de nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos fale através da leitura das Escrituras Sagradas. E nós oramos, Senhor Deus, para que a nossa vida não seja uma vida cercada, Senhor Deus, pelo pecado, mas que em todas e qualquer circunstância a gente possa escolher a santidade, escolher viver como Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou pedir, nós temos esse domingo que é o dia das mães, né? Eu queria convidar a Glaucia aqui para dar uma palavrinha aqui para as mães, e depois ela vai, no final, você distribuiu? Tá, no final ela vai distribuir. Eu tenho que tirar o óculos, tá? Provérbios 31, conhece, versículo 30, eu vou ler só um versículo, tá? Que é o final do versículo, Provérbios capítulo 31, versículo 30, que ele diz: a beleza enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem o Senhor será elogiada, né? Será honrada, como algumas versões. Então, na verdade, irmãos, é isso que a gente precisa simbolizar como não só como mulher, mas como mãe aqui na terra, né? Que a gente tema o Senhor para que a gente possa ser elogiada e honrada não só pelos nossos maridos, filhos, né, irmãos e pais, mas também pelo Senhor, tá bom? Então, feliz Dia das Mães a todas, que o Senhor abençoe abundantemente cada uma. Que a gente continue orando, né, para que essa situação, esse cenário que a gente tem vivido, né, para que isso passe o mais rápido possível e que cada uma receba hoje aquela palavra que o Senhor tem para cada um de vocês, tá? O consolo e o conforto do Senhor. Obrigada, gente. E no final, no final eu vou distribuir a lembrancinha para vocês, tá? Que eu não falei, tinha que falar. Só fazendo aqui um lembrete, então, a gente vai ter a nossa domingo que vem nós vamos fazer a celebração do nosso fim de ciclo da nossa leitura bíblica devocional. Nós vamos iniciar um novo ciclo nessa próxima semana, vai ser um ciclo com algumas mudanças, né? Mas nós precisamos continuar lendo a Bíblia. Eu fiquei muito feliz de saber que a igreja comprou esse desafio. Muitos irmãos têm lido a palavra do Senhor, né? Então, eu, baseado nisso e motivado com isso, eu vou fazer algumas alterações agora, vou fazer novos comentários. Nós vamos, de novo, hein, irmãos? Nós vamos ler a Bíblia de novo e a minha intenção é aprimorar esses comentários, novos comentários, para que a Bíblia seja ainda melhor compreendida, né? Então eu acho que dá para a gente, né? Eu acho que eu ainda posso melhorar como mestre, né? Como aquele que ensina, né? E posso melhorar nisso, eu vou melhorar e nós vamos fazer uma nova leitura. Domingo aqui a gente vai fazer um bolo, então a gente vai fazer um evento, domingo especial, comemorando o fim desse ciclo e um novo ciclo de leitura bíblica devocional. Então esteja presente, né? Você que está em casa, você que pode vir, esteja presente para que a gente faça esse culto especial. Amém? Durante a semana, fique ligado no WhatsApp, eu vou dar algumas informações, nós vamos fazer uma campanha e nós vamos enviar essa semana o novo plano de leitura da nossa igreja. Não peguei esse plano por aí e fiz aqui não para a igreja não. Eu fiz um plano específico para a nossa igreja. Estou fazendo. Amém? Olha só a importância que a nossa igreja tem e a importância que a gente dá na leitura da palavra do Senhor. Então você já está convidado para domingo que vem estar aqui conosco. Faltou alguma coisa? Aniversariante? Não? Então vou convidar você para ficar de pé, para que a gente possa orar. Nós vamos orar pelo nosso irmão Cláudio. Os irmãos têm acompanhado as notícias, né?
graças a Deus ele já teve uma melhora considerável. Vamos continuar orando por ele, né? Que parece que ele ainda está no CTI, né? Pelo que eu vi lá na notícia. Você não comi mosca, né? Porque eu não sou muito bom para dar essas notícias, por isso que eu repasso direto. Mas ele já está. Eu tive essa semana visitando a irmã Eli e a irmã Helena, né? Elas estão bem, elas estão confiantes no Senhor, e elas estão muito felizes com essa melhora expressiva que aconteceu no quadro do nosso irmão. Eu vi uma foto dele, está bem magrinho, né? Porque a situação é difícil, então vamos continuar orando por eles, tá, irmão? Porque isso é importante, tá? A família precisa muito e conta com as nossas orações. Bom? Vamos fechar os olhos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra, oramos para que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja com cada irmão, cada membro aqui da nossa comunidade. Nós oramos para que o Senhor abençoe também as famílias, dando saúde espiritual, física, abençoando também as posses de cada irmão, dá prosperidade aos nossos irmãos, Senhor Deus, que nunca falte trabalho, abre as portas de emprego para quem está precisando. Senhor Deus, esteja com cada um dos nossos irmãos, livra-nos de todo mal, da violência urbana, das balas perdidas, livra-nos, Senhor Deus, dos assaltos, livra-nos, Senhor Deus, das viroses, desse vírus tão ruim que tem circulado pela nossa nação. Traz a cura para a nossa nação. Senhor Deus, transforma também a nossa sociedade. Nós temos visto tanta coisa que tem nos entristecido nos últimos tempos. Pacifica, Senhor Deus, a nossa nação e cuida daqueles que vão dirigir, Senhor Deus, estão dirigindo a nossa nação. Nós oramos assim, nesse momento nós apresentamos nosso irmão Cláudio, nós oramos e intercedemos ao Senhor para que o Senhor esteja na sua vida, esteja com ele naquele leito de hospital. Nós oramos pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar completamente a sua saúde, que o Senhor possa tirá-lo de lá, Senhor Deus, que ele possa em breve estar com a sua família, Senhor Deus. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor possa também abençoar a irmã Cláudia, conforta, consola, dá força a ela nesse momento difícil. Também abençoa a irmã Helena, a irmã Eli, Senhor Deus, que tem sofrido tanto nesse momento. Que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa enchê-las de esperança também. Nós já te agradecemos pela vitória que o Senhor está dando a essa família tão amada e querida. Nós oramos assim. Nesse momento, levante suas mãos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.